Olá pessoal do nono ano da Rede Municipal de Ensino de Picos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rubens Leal da disciplina de Geografia. Gostaria de convidá-los a assistir a nossa aula de número 17, sob o título O Leste Europeu e a CEI, Comunidade dos Estados Independentes, que você poderá acompanhar no seu livro didático a partir da página de número 120. Vamos nessa então? Então pessoal, como foi dito em aulas passadas, o continente europeu, que corresponde a uma área em torno de 10 milhões de quilômetros quadrados, e tem uma população de cerca de 750 milhões de habitantes, é constituído por 50 países e subdividido em duas partes. A Europa Ocidental, que envolve todas as grandes potências do continente europeu, e a Europa Oriental, também chamada de leste europeu, que envolve geralmente economias mais modestas, um pouco menos importantes que a Europa Ocidental. O leste europeu, que é composto por países como Polônia, Hungria, Bulgária, Romênia, República Tcheca, Eslováquia, Croácia, Sérvia, Bósnia, Albânia, Montenegro, Kosovo, ou seja, são países menos conhecidos no cenário europeu e propriamente no cenário mundial. E é justamente do leste europeu que nós trataremos agora. O leste europeu, pessoal, se formou a partir da desintegração de três grandes impérios há cerca de um século atrás. Em 1918, ao fim da Primeira Guerra Mundial, foi desintegrado o Império Austro-Húngaro, o Império Turco-Otomano e o Império Russo. A queda desses três impérios e sua fragmentação deu origem a vários territórios que se configuraram nos vários países do leste europeu. Se você olhar no mapa, que você poderá encontrar no seu livro didático, você verá que o leste europeu é composto de vários pequenos países, justamente surgidos da desintegração desses três grandes impérios após a Primeira Guerra Mundial. O Império Austro-Húngaro, o Império Turco-Otomano e o Império Russo. Lembrando que a Rússia sempre exerceu um papel de domínio hegemônico sobre o leste europeu, porque a Rússia é o principal país do leste europeu, a principal economia. E esse domínio ele foi muito forte, principalmente entre 1922 e 1991, quando a Rússia tornou-se uma grande potência com o nome de União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou simplesmente União Soviética. Quando a Rússia tornou-se a União Soviética, tornou-se uma grande potência econômica e geopolítica mundial e terminou exercendo um grande domínio sobre o leste europeu, uma grande influência. Eu costumo sempre dizer que esse papel imperialista de domínio e influência que os Estados Unidos exercem sobre a América é o mesmo papel que a Rússia, na época a União Soviética, exercia e exerce sobre o leste europeu. É uma pena, mas em 1991 a União Soviética sucumbiu. Ela existiu de 1922, quando foi firmada, quando foi constituída, e desintegrou em 1991. E quando ela se desintegrou, a União Soviética deu origem a 15 novos países. Rússia, Ucrânia, Bielorrússia, Moldávia, Armênia, Geórgia, Estônia, Letônia, Lituânia, Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Azerbaijão, Quirguistão. São 15 países que surgiram a partir da desintegração da antiga União Soviética em 91. E logo em seguida, a Rússia liderou a criação de um acordo econômico entre esses 15 países. A Comunidade dos Estados Independentes, a CEI, uma espécie de associação econômica e comercial. Só que dos 15 países que surgiram da divisão da União Soviética em 91, apenas 12 quiseram fazer parte da CEI, liderados pela Rússia. 3 países preferiram não integrar essa união econômica. As 3 repúblicas bálticas, Estônia, Letônia e Lituânia. Hoje esses 3 países estão em outro bloco econômico, o principal bloco econômico europeu e mundial, que é a União Europeia. A União Europeia hoje tem 27 países membros, 3 desses países são das ex-repúblicas soviéticas, Letônia, Estônia e Lituânia, as 3 repúblicas bálticas. Dos 15 países, esses 3 estão na União Europeia, os outros 12 estão na CEI. Os outros 12 estão na Comunidade dos Estados Independentes, essa união econômica e comercial que a Rússia liderou a criação logo ao fim da União Soviética. Com o fim da União Soviética em 91, houve a divisão política e territorial, surgiram 15 novos países, mas a Rússia tentou criar pelo menos uma união econômica, e aí que surgiu a CEI. Lembrando também que a CEI, pessoal, tem problemas. Quais são os problemas da CEI enquanto bloco econômico, enquanto união econômica e comercial da atualidade? O primeiro problema é a burocratização. Como a União Soviética foi um país onde o Estado sempre interveio na economia, na CEI é do mesmo jeito. Existe um forte controle estatal na economia e isso atrapalha o comércio entre os 12 países.
Um outro aspecto negativo, um outro problema da CEI, é a falta de competitividade. A CEI é um bloco econômico sem competitividade quando comparado com a União Europeia, com o Bloco do Pacífico, o Mercosul, o USMCA. Então é um bloco que os seus países ali do leste europeu não têm muita competitividade no mercado mundial. Outro aspecto é que a CEI tem um controle rigoroso da Rússia. A Rússia exerce a liderança do bloco e termina criando um rigor que impede que esses países, esses outros 11 países, tenham uma certa liberdade, autonomia para negociar com países fora do bloco. Bom lembrar também que o leste europeu é formado por uma diversidade cultural. E essa diversidade cultural, porque o leste europeu são muitas culturas e povos diferentes, termina gerando conflitos, né? Como ocorreu na região dos Balcãs, na ex-Iugoslávia. A Iugoslávia era um país formado por 7 povos, que nos anos de 1990 foram se separando. A Iugoslávia foi perdendo seus territórios, os povos foram proclamando suas rupturas e dando origem à Croácia, Macedônia, Bósnia, Eslovênia, Sérvia, Montenegro e Kosovo. Então, o mesmo que aconteceu com a União Soviética, que em 91 se dividiu em 15 novos países, aconteceu com sua vizinha do leste europeu, a ex-Iugoslávia. A Iugoslávia, nos anos 90, sofreu uma desintegração. O que era um país, Iugoslávia, tornou-se 7. A União Soviética, o que era um país, com a divisão tornou-se 15. Então perceba que nos anos 90, os mapas europeus eles tinham que ser revisados continuamente. Porque a cada momento um país novo surgia, desintegrava e o mapa tinha que ser redesenhado. Eu acredito que nos anos 90 os cartógrafos europeus tiveram muito trabalho, refazendo os mapas conforme os países novos iam surgindo. E por falar em divisão de países, teve um terceiro país que também se dividiu. Foi na época a Tchecoslováquia. A Tchecoslováquia ela se dividiu em 1992, mas foi uma divisão pacífica, sem conflitos, tanto é que ela é chamada de separação de veludo, porque ela foi bem tranquila. A Tchecoslováquia se dividiu em 2 países, a República Tcheca e a Eslováquia. Então 3 países do leste europeu sofreram fragmentação territorial e tornaram-se vários países. A ex-União Soviética dividiu-se em 91, deu origem a 15 países. A ex-Iugoslávia dividiu durante toda a década de 90, deu origem a 7 novos países. E a ex-Tchecoslováquia, na separação de veludo, dividiu-se em 92, deu origem a 2 países. Então perceba que os mapas foram sempre sendo revisados. Hoje, o que nós observamos no leste europeu é o que nós chamamos de Revolução Laranja, que é um conflito que os países do leste europeu têm. Um grupo de países querem continuar sob o comando da Rússia, sob a influência russa. Mas existe um outro grupo de países do leste europeu, encabeçados principalmente pela Ucrânia, que querem se aliar à União Europeia e até entrar no bloco. Então hoje a gente chama de Revolução Laranja essa competitividade, né? Alguns países do leste europeu querem continuar sendo liderados pela Rússia, outros querem se aliar à União Europeia e se afastar um pouco dessa esfera de influência russa. Entendido? Forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.